Marshall McLuhan, um nome que ressoa com a modernidade, não é apenas um filósofo da comunicação, mas uma mente que previu o futuro. Ele entendia que a forma como nos comunicamos molda a maneira como pensamos, vivemos e existimos. Seu famoso axioma, "O meio é a mensagem", desafiou a percepção convencional de que o conteúdo das comunicações era mais importante do que o meio em si. Marshall McLuhan, renomado pensador canadense, foi um dos primeiros a prever com clareza a interconectividade mundial que experimentamos hoje. Em uma época em que a noção de uma aldeia global parecia um sonho distante, ele vislumbrou um futuro em que as barreiras geográficas seriam superadas e as pessoas estariam ligadas por uma rede invisível de comunicação imediata. Atualmente, essa previsão tornou-se palpável. Acompanhamos acontecimentos ao vivo de qualquer parte do planeta. Engajamo-nos em debates globais através de plataformas digitais e acessamos conteúdos culturais de diversos países com apenas um clique. A pandemia de Covid-19 acelerou ainda mais essa mudança, reforçando nossas conexões virtuais. Contudo, a aldeia global de McLuhan é um ambiente complexo, repleto de oportunidades e também de desafios. A propagação de desinformação e a crescente polarização de opiniões são alguns dos obstáculos que enfrentamos nessa nova realidade. Para ele, a mudança de meios de comunicação era tão impactante quanto as grandes revoluções históricas. Via as tecnologias de comunicação não apenas como ferramentas, mas como extensões dos sentidos humanos. O rádio não era apenas uma máquina, mas uma extensão do ouvido, a televisão, uma extensão do olho. Em sua obra-prima, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, ele aprofundou essa ideia de que cada nova tecnologia molda a sociedade em proporções inimagináveis. Comparou a chegada da imprensa à Revolução de Gutenberg, mostrando como a comunicação escrita transformou a estrutura social, política e econômica do mundo. Ele também era um crítico feroz das implicações das novas tecnologias. Alertava sobre o poder que essas ferramentas tinham de controlar a mente humana, moldando não apenas o que pensamos, mas como pensamos. Ele via a televisão como um meio frio, capaz de distanciar as emoções humanas e reduzir a capacidade de reflexão profunda. Entretanto, McLuhan não via apenas o lado negativo. Ele acreditava que, se usadas de maneira consciente, as novas mídias poderiam libertar a mente humana, expandindo nossas capacidades e possibilidades. Sugeria que, em vez de sermos controlados pelos meios, poderíamos usá-los para criar novas formas de expressão e comunicação. Como uma paleta de cores nas mãos de um artista, as mídias poderiam pintar o futuro da humanidade. A sua ideia de que o meio é a mensagem transcende o simples entendimento de que o conteúdo é menos importante do que a forma. Ele sugeria que o próprio meio altera a maneira como entendemos e interagimos com o conteúdo. Quando olhamos para a era digital, é impossível não ver as suas previsões tomando forma. As redes sociais, por exemplo, não são apenas plataformas para compartilhar informações, mas verdadeiros meios de comunicação que moldam nossa identidade e percepção do mundo. Como espelhos quebrados, que refletem múltiplas imagens de uma só pessoa, as redes sociais criam versões fragmentadas de nós mesmos, e é nesse espelho que a sociedade moderna se enxerga. Para ele, a televisão, com sua transmissão em tempo real, alterava a percepção de tempo e espaço, criando um novo tipo de consciência coletiva. Agora, com a internet, essa consciência se intensificou. Eventos em um canto do mundo são transmitidos instantaneamente para milhões de pessoas, criando uma resposta emocional global. Ele também introduziu o conceito de espelho retrovisor, onde descreve como as sociedades tendem a olhar para o futuro com os olhos no passado. Ou seja, tentamos entender as novas tecnologias e inovações a partir de paradigmas antigos, o que muitas vezes nos impede de perceber a verdadeira natureza dessas transformações.
McLuhan não era apenas um pensador, ele era um provocador. Suas ideias desafiavam o status quo, convidando as pessoas a questionarem a natureza das suas próprias experiências de comunicação. Para ele, não bastava apenas consumir conteúdo. Era necessário entender o impacto profundo que o meio tinha em nossas vidas. Como um mago revelando os truques de um ilusionista, ele nos fazia enxergar além das aparências. O impacto de McLuhan foi tão profundo que suas ideias ecoam até hoje em debates sobre a mídia e a comunicação. Ele previu as redes sociais antes que existissem, antecipou o impacto da televisão na política e vislumbrou o futuro das comunicações digitais. Para ele, a tecnologia não era apenas uma ferramenta, era uma força transformadora da sociedade. O seu conceito de aldeia global ressoou tão profundamente que hoje se tornou quase clichê. Mas, quando ele propôs essa ideia, parecia uma visão futurista impossível. Ele sugeria que o mundo estava se tornando uma pequena comunidade, onde todos os eventos, grandes ou pequenos, se tornariam imediatamente conhecidos por todos. Como uma aldeia, onde cada movimento é observado, o mundo moderno se tornou esse lugar global e interconectado. Para ele, cada nova tecnologia de comunicação mudava a balança de poder na sociedade. Acreditava que os meios de comunicação moldavam não apenas nossas vidas pessoais, mas também a estrutura política e econômica do mundo. Via as mídias como forças invisíveis, mas poderosas, que redesenhavam a sociedade como um arquiteto invisível redesenha um prédio. Ele também acreditava que as novas mídias exigiam novas formas de pensar, desafiava as velhas formas de entender o mundo e promovia a necessidade de uma nova alfabetização, não apenas de palavras, mas de imagens, sons e símbolos. Ele via as mídias como uma nova linguagem que precisávamos aprender a dominar. Como um livro aberto, mas escrito em um código que poucos podem entender, as novas mídias exigem uma nova forma de leitura do mundo. Ao refletir sobre o futuro da comunicação, McLuhan acreditava que estávamos apenas no início de uma revolução maior. Ele via o potencial para a criação de uma consciência coletiva, onde todos os indivíduos estariam conectados em uma rede de ideias e informações. Mas ele também alertava para os perigos dessa interconexão, a perda da individualidade e a conformidade com uma mentalidade de massa. Também nos deixou com uma questão importante: estamos usando a tecnologia ou ela está nos usando? Ele nos desafiou a pensar criticamente sobre o papel das mídias em nossas vidas e a não sermos meros consumidores passivos. Como um jogador de xadrez que precisa pensar vários movimentos à frente, McLuhan nos instigava a prever as consequências de nossas interações com as novas tecnologias. Ao final de sua vida, McLuhan viu suas previsões começarem a se concretizar. A televisão se tornou o principal meio de comunicação, as redes globais estavam em formação e as sociedades começaram a se transformar de maneiras que ele havia antecipado. Ele não era apenas um teórico, mas um profeta moderno, cujas palavras ecoam ainda mais forte na era digital. Ele acreditava que, para entender o presente, era necessário olhar para o futuro. Era um visionário que enxergava além do horizonte, prevendo não apenas as tecnologias, mas também seus impactos culturais e sociais. Seu pensamento permanece relevante porque nos força a questionar o que normalmente aceitamos sem pensar. Por fim, Marshall McLuhan nos deixou com um legado que vai além da academia. Ele nos deu as ferramentas para entender o mundo em constante mudança ao nosso redor. Ele nos lembrou que a comunicação não é apenas uma ferramenta, mas o tecido que conecta todas as coisas. E que, se quisermos navegar nesse mar de informações, precisamos ser mais do que simples passageiros. Precisamos ser os capitães de nossas próprias jornadas. Assim, o pensamento de McLuhan não é apenas uma reflexão sobre o passado ou o presente, mas um convite constante para moldar o futuro. Obrigado pela atenção e até a próxima.